Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. O tema de hoje é: dá para utilizar Kinevin na gestão de produtos? E para a gente entrevistar aí o nosso convidado especial, antes de chamá-lo, eu vou chamar aqui o meu amigo para me ajudar a fazer essa entrevista, Reinaldo Barros. Fala, Reinaldo, tudo certo? Sim, Marcelo, muito boa noite. Mais uma vez, obrigado por esse convite aqui. Acho que o papo hoje vai ser bem produtivo, né? E interessante. Estamos aí. Boa, Obrigado, Marcelo. E obrigado a você isso que aí, está nos escutando, isso aí. tá? De antemão. Bora chamar o nosso convidado especial de hoje, o Leandro Garcia, da Inoveflow, que vai responder para a gente a pergunta: dá para utilizar Kinevin na gestão de produtos? Boa Bora lá. noite. Olá, tudo bem, gente? Eu tô falando boa noite porque estamos gravando boa noite, mas o pessoal pode estar ouvindo boa tarde, bom dia, né? Então, essa Isso, Isso aí. é então, bom bom dia, já. boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí. A resposta é sim. Terminamos? Vamos começar pelo começo. Quem é o Leandro Garcia? Quem é o Leandro Garcia? Leandro Garcia. Engraçado porque dá para contar essa história falando do Kinevin, né? E dá para contar essa versão da história falando do Kinevin. O Leandro Garcia é um cara que ali em 2008, vou contar a partir de 2008, essa história é um pouquinho mais longa, né? Mas vamos de partir de 2008 que eu encaixo isso no Kinevin. Em 2008, este ser humano aqui virou para um amigo e falou: rapaz, acho que eu não sirvo para trabalhar com TI. Não sirvo para trabalhar com desenvolvimento de software. O que todo mundo fala não faz. A Oi? gente fala cada coisa, hein? Hein, Leandro? Fala, A né? gente, a gente fala cada Faz coisa parte nessa da vida. jornada de crescer e aprender, Brincadeira, né? hein? Ele perguntou-me por quê. Eu falei, rapaz, esse negócio de CMMI, esse negócio de fazer Gantt, essa jornada toda, esses arquitetos Javas e tudo mais, não fazem sentido nenhum para mim. E aí, nesse momento, ele falou: não, tem um negócio aí chamado ágil, você já ouviu falar? E eu fui ali olhar para aquilo. Ele falou: não, vai lá, tem um curso aí de um tal Alexandre Magno que ele vai dar em Campinas, que é onde eu moro, de Scrum, vai lá fazer, vai lá dar uma olhada, talvez faça sentido para você. E eu descobri que tinham pessoas, mais importante que fazer o treinamento na época para mim, foi descobrir que tinham pessoas que não frequentavam a minha bolha e que pensavam de forma diferente. Logo depois, 2010, eu fui ali no primeiro Agile Brasil em Porto Alegre, na PUC ali, do Rio Grande do Sul. E descobri mais gente ainda, descobri toda uma legião de pessoas que falavam de outra forma, pensavam de outra forma. E eu falei, caramba, tem outras maneiras de olhar para o mundo, assim. E comecei a estudar e praticar aquilo. 2005... Eu acho que 2002, 2003 eu descobri o Kanban logo em seguida. Depois, 2005, acho que eu tive uma transformação muito grande ali no software Zen com a Alison Vale. Mas em algum momento também eu comecei a perceber que tinham algumas coisas que estavam naquele passado ali de 2008 que faziam sentido e que eu sentia falta em alguns discursos que existiam ali no ágil e tudo mais. Eu comecei a perceber que algumas coisas funcionavam, algumas coisas não funcionavam desses dois mundos, algumas coisas entregavam resultado, valor nesses dois mundos. E mais uma vez fiquei inquieto, falei, poxa, tem alguma coisa aqui de novo que não tá bacana. E aí entra a discussão do nosso tema aqui de hoje, né? Entra o Kinevin nessa história toda. O Kinevin, eu acho que foi algo que me ajudou a entender que esses dois mundos existem, que esses dois mundos são presentes, eles não são excludentes, que ambos fazem sentido, mas dentro do seu contexto. Então, quem é o Leandro hoje? O Leandro hoje, respondendo a sua pergunta, depois dessa enrolação toda, Marcelo, Leandro hoje é o cara que olha para esses diversos mundos e entende que dentro do contexto certo, para resolver o problema X,
uma coisa serve para resolver o problema Y, você precisa de outras coisas. O que parece muito simples e muito óbvio numa fala, quando a gente fala assim, cada problema precisa de uma coisa diferente, mas eu acho que principalmente o especialista, ele é muito treinado e condicionado a pensar e tentar usar um caminho só, seguir por um caminho só, sabe? Acho que o Cynefin, ele me ajudou a ser essa pessoa que eu sou hoje, que é esse cara que olha para diversos, olha para o dia a dia, olha para dentro de uma empresa e vê problemas de natureza diferente, e, portanto, esses problemas precisam de métodos, frameworks, ferramentas diferentes, projetos precisam de métodos, frameworks diferentes. Então, eu sou essa pessoa, vamos dizer assim, híbrida hoje, no sentido de que eu olho para vários métodos, vários frameworks, não descarto mais ou ágil, ou waterfall, ou isso ou aquilo. Para mim, tudo faz sentido desde que esteja sendo usado no contexto certo para o problema adequado, tá? Pensamos bem. Quer dizer que existem diferentes maneiras de a gente trabalhar problemas diferentes, né? Vamos entender esse negócio aí. É isso que a gente vai querer entender. Mas fala, Leandro. Não, é isso, é exatamente isso. Mas é uma fala que soa óbvio, né? Certo? Aquela velha história, não é? Se você tem um parafuso, não é com a martelo não é a melhor ferramenta. Parece tão óbvio isso, mas no dia a dia a gente tende, como especialistas, a tentar resolver as coisas dentro daquela nossa especialidade, ali, a trazer o problema, arrastar o problema para nossa, como é que fala, para nossa, para dentro dessa zona que a gente tem de conforto, por assim dizer, para aquele lugar onde se especializou e estudou tanto, tá? Bem bacana. Vamos começar pelo começo. Leandro, o que é Cynefin? É de comer? É de passar no cabelo? O que é isso? É framework, metodologia? É um novo framework ágil, um framework de gestão de produto? Que negócio é esse? Que diabo é isso, né? E Marcelo, um complemento. E como se pronuncia de forma certinha? Vamos lá. Então tá bom. Porque eu já escutei de várias formas. Se escreve Cynefin com C, né? Com C, Cynefin se escreve com F, né? C e F, se escreve Cynefin. Mas a pronúncia é Cynefin. É como se você trocasse o C por um K e o F por um V. Cynefin. É assim Acertei. que você pronuncia. Isso, certinho, Marcelo fez certo. Aí sim. Cynefin. É uma palavra... aquela história, né? Eu já ouvi diferentes explicações da origem dessa palavra. A explicação do que ele significa tende a cair no mesmo lugar, assim, mas a origem eu já ouvi algumas. 90% delas é que ela é de origem gaulesa. O criador do método, o Dave Snowden, quando criou o método, em teoria, ele não queria trazer um nome em inglês, trazer algo que é comum. A gente costuma dar esses nomes em inglês, porque né, mais pessoas ao redor do mundo vão entender ali o que você está falando. Ele quis trazer algo diferente que gerasse essa curiosidade e gerasse essa pergunta: o que diabo é isso? Então, ele pegou essa palavra que vem do gaulês. O gaulês é aquela para quem gostava de anos atrás ali, lia quadrinho ali do Asterix, que tinha ali o Obelix, tinha o Ideia Fix, que era o cachorrinho, tinha lá o druida e coisa e tal. É a língua daquela região ali. E ela tem um significado muito bacana que conecta com aquela minha história passada, que significa um lugar de múltiplos pertencimentos. Então é essa ideia de que não é uma coisa ou outra, não é 0 ou 1, mas tem 0,00001, 0,0002, né? Você tem vários milhões de tons aí entre o branco e o preto, milhões de tons de cinza ali. Então, ele vem nesse sentido de ser esse lugar de múltiplos pertencimentos, né, nesse sentido, assim. Então, é esse o significado da palavra Cynefin, e se pronuncia Cynefin. Você troca o C pelo K e o F pelo V ali, Cynefin. Essa é a pronúncia. Não esperava uma resposta tão completa. Eu até atropelei aí a pergunta do Marcelo. É importante lembrar que não é o Snowden lá, o outro Snowden lá daquele caso do Snowden, não. É outro, tá, isso aí. Gente? Não é aquele cara que abriu todos os segredos lá, é outro Dave Snowden, né?
Boa. Marcelo, desculpa, atropelei tua Não, pergunta. tranquilo. Qual é o significado mesmo da palavra Kinevin, Leandro? Um lugar de múltiplos pertencimentos. Caramba, legal. Um lugar de múltiplos Legal. pertencimentos. Tá. É framework, é método, é um novo método É um ágil. framework. Então, o Kinevin a gente vai. O Kinevin a gente é uma cebolona, assim, a gente vai descascando e vai achando mais casca dentro, né? O Kinevin é um framework de sense making. E aí vem a pergunta depois do que é Kinevin e o que é sense making, né? O que é isso? É a que é próxima sense casca making? ali. O que é sense making? Sense making é como é que você dá sentido nas coisas, tá? Eu acho que é a melhor tradução ali. Esse conceito de sense making acho que foi inventado na década de 70 por Carl, blá blá blá, não sei pronunciar, aqueles sobrenomes cheios de consoante. Não vou tentar aqui. E é algo que vem sendo estudado desde então, tem alguns entendimentos, algumas versões, alguns olhares para essa coisa de sense making. O Dave Snowden, ele estava estudando dentro da IBM em 1999 o que hoje ele chama de nossa, fugiu a palavra agora, antrocomplexidade, ou seja, a complexidade gerada por humanos. E aí ele estava olhando muito para essa questão de sense making e tudo mais. A antrocomplexidade fala dos 3 Is ali, né? Que o ser humano ele tem intenção, ele tem. Nossa, agora está fugindo tudo aqui, até um brancão geral aqui, tá? Antrocomplexidade. E os 3 Is é intenção. Vou ter que olhar minha colinha aqui, mas eu já falo. Peraí. Daqui a pouco a gente lembra, mas eu lembrei do nome do Carl. É Carl Wake. Isso. Eu lembrei aqui no Google. Opa, foi Isso, mal. maravilha. Revelei. Mas Muito bom, é legal. isso aí. Então, isso é o que você falou mesmo? Antrocomplexidade, a complexidade gerada por humanos. Então, o pessoal gosta de brincar que o Kinevin não é para você estudar formigas, não é para você estudar máquinas, né? A antrocomplexidade, ela serve para você olhar para a complexidade que é gerada pelos seres humanos, tá? Então, se eu lido com problemas no dia a dia, eu posso usar o Kinevin, que é um framework de sense making, que me ajuda a dar sentido às coisas e que me ajuda a dizer qual é a melhor abordagem para lidar com cada problema. É por aí? Exatamente. Quando a gente está trabalhando com sense making, de forma não visual aqui, deixa eu puxar como é que eu vou explicar isso do sense making, que é bacana. Se você tem um conjunto de informações e você pega ali diferentes grupos de pessoas ali, como é que essas pessoas entendem esse grupo de informação? Né? Então, como é que eles vão agrupar isso? Então, é um processo social até, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho um conjunto de informações, como é que eu agrupo essas informações? Então, dado a forma como eu vou agrupar essas informações, eu vou criar domínios ali. Então, eu posso pegar um conjunto de dados e agrupar essas informações. Nós aqui, né, vamos entender esse conjunto de dados e vamos agrupar esses dados de uma determinada forma. Um outro grupo de pessoas numa outra empresa, num outro país, pessoas que têm informação diferente, provavelmente eles vão agrupar isso de uma outra forma. Então, é como é que eles dão sentido para aquilo. Tá? Quando você termina de agrupar aquilo, você tem domínios ali. Então, cada grupo ali é um domínio. Lembrei dos 3 Is aqui, ó, só voltando um pouquinho. Inteligência, intenção e identidade, né? São os 3 Is ali da antrocomplexidade, tá? Mas aí, quando eu estou fazendo sense making, essa é a ideia. Eu vou pegar um grupo de dados quaisquer e aí eu vou agrupar isso e desse grupo de informações eu vou ter domínios ali. E aí diferentes pessoas, diferentes grupos, diferentes lugares, elas vão agrupar isso de outra forma. É a forma como elas vão dar sentido para aquilo, tá bom? O que... Leandro,
É interessante o forte apelo que isso aí tenha com a antropologia, né, cara? E a gente fala de software, mas na verdade o software é a materialização, né, de um grupo de seres humanos ali. Então tem muito disso. O que sai na ponta é reflexo do que está aqui com as pessoas. E aí entra cultura, entra até um senso de tribo. Então, o interessante do que tu traz aí é essa abordagem da antropologia. Se conecta muito, né? Essa coisa dessa complexidade aí que o ser humano gera. E esses 3 I são muito legais para olhar isso, né? A coisa do senso de identidade, a intenção, a inteligência, que é algo que nós humanos temos e é uma característica muito forte nossa enquanto seres humanos, né? De novo ali no sense making, diferentes pessoas vão agrupar aquele conjunto de informação de forma diferente. O que o Dale Snowden fez? Ele olhou para essa coisa da complexidade e percebeu ali 5 domínios. Então ele traz esses 5 domínios para a gente. Então, se eu pego, por exemplo, aqui um backlog, um exemplo que talvez faça sentido para todo mundo aqui, eu tenho um backlog ali. E aí eu vou fazer sense making desse backlog. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar uma técnica chamada linear. Então, de um lado, eu vou colocar ali um post-it na parede, que eu vou chamar ali de previsível. Numa outra ponta, eu vou colocar um outro post-it chamado imprevisível. E aí eu pego o primeiro item desse backlog e falo, está mais para previsível ou mais para imprevisível? E aí eu colo lá na parede um outro post-it lá com esse item do backlog. Aí eu vou pegar um próximo item backlog. Em relação àquele primeiro item, isso é mais previsível ou mais imprevisível? Então, dessa forma, eu coloco lá 20, 30 itens lá dentro espalhados ali. E aí eu posso passar linhas ali para tentar entender quais são esses domínios, colocar 3 linhas ali. Se eu colocar 3 linhas ali, eu saio com 4 domínios ali, claramente ali. E aí esses domínios eu consigo encaixar nos domínios nos 5 domínios que o Dale Snowden comentou. Já vou falar dos domínios. O 5º domínio, já adiantando, é o domínio da confusão, que é quando eu não sei em qual domínio eu estou. Então tem um domínio ali que é o domínio da confusão. No domínio, quando eu estou fazendo esse exercício de sense making ali, previsível e imprevisível, se tem algo que eu não sei onde é que está, uma das técnicas é você quebrar ele em mais post-its. Então eu vou pegar aquele item ali e vou trazer, vamos supor aqui que o Reinaldo acha que é mais imprevisível, o Marcelo acha que é mais previsível. Reinaldo, por que é mais imprevisível? Porque isso aqui, a gente vai ter que falar com o cliente A, B e C, a gente não sabe muito bem o que eles vão responder, cada hora esses caras respondem uma coisa. Aí o Marcelo vai falar, não, já tem lá no contrato um entendimento que tal coisa. Então peraí, então dá para a gente quebrar em 2 aqui, Até aqui está mais para o previsível, até aqui está mais para o imprevisível. Então você vai usando essa técnica e vai quebrando as coisas que estão ali na confusão, e aí você vai organizando isso nesse processo de sense making que você vai fazer. Você passa 3 linhas ali, e aí você separou e entendeu ali 4 domínios ali, que é o domínio do claro, que é o domínio do complicado e o domínio do complexo, né? E o domínio do caos, tá? E aí você consegue colocar isso dentro, e como o Marcelo já adiantou, para cada um desses domínios tem um modo de ação. Então, o claro a gente vai usar de melhores práticas, existe um caminho bem definido, mapeado, é só a gente seguir que vai dar certo. Tem um caminho do complicado, onde eu vou usar de boas práticas. O PMBOK é um guia de boas práticas de gestão de projeto, né? O próprio nome dele lá já diz. Então, o PMBOK, por exemplo, é um lugar de boas práticas. No complexo, eu vou precisar de práticas que vão emergir. Eu não sei muito bem o que está acontecendo ali. Então, uma técnica para lidar no complexo eu vou fazer pequenas intervenções no sistema, intervenções seguras para falhar. Vou entender o que o sistema me retornou daquilo tudo, e a partir daí eu dou o meu próximo passo. Então é um lugar onde eu preciso que práticas emerjam. Então eu vou mexer, não vou fazer testes ali, sabe? Sabe aquela coisa que o pessoal de growth faz, de growth hacking faz? Que ele põe uma campanha no ar, aí ele entende como é que foi aquilo, ele troca a imagem, aí ele troca o texto,
aí ele põe para um público mais para cá, ele vai tentando achar qual é o melhor lugar ali para aquela campanha performar melhor ali. Então ele está fazendo esse teste seguro para falhar. Ele vai fazer o teste durante um certo tempo, vai investir uns X reais ali na campanha que ele está pondo paga. Então ele está fazendo um teste seguro para falhar ali. E o domínio do caos, que é um domínio quando você ativa o modo de sobrevivência. Ó, o sistema estão caindo, os clientes estão nos abandonando, você está naquele lugar onde você necessariamente precisa tomar alguma atitude. Não tomar uma atitude é uma ação, né? Se eu escolhi ficar quieto, também é uma escolha. Você vai tomar ações ali e isso vai te levar para uma falência ou vai te levar para um domínio do complexo ali, onde você vai poder testar algumas coisas e tudo mais, né? A gente sai do caos colocando ali algumas restrições ali, por exemplo. A gente pensar no caso da pandemia, por que colocaram restrições? E aí, independente se você concorda com as restrições que foram colocadas ou não é questão política aqui, mas se coloca restrições, porque aí você vai para um outro lugar onde você pode testar coisas sem estar morrendo todo mundo, né? Então, o Kineve ajuda até a explicar um pouco essas coisas e tudo mais. E aí são os 5 domínios do Kineve. Claro, complicado, complexo, o caos e o 5º domínio que todo mundo esquece, que é o da confusão. E são domínios, não são quadrantes, até porque são 5, não são 4, né? Tá? Legal. Quando a gente fala de resolver problemas, né, de desenvolver um produto digital, resolver problemas de um cliente, de um usuário, né, de uma pessoa que vai usar o nosso produto digital, como que a gente se enxerga aí dentro do Kineve? O Kineve, ele vai te ajudar a entender, ele é muito bacana nesse lugar, porque ele vai te ajudar a entender se você tem um problema complexo, se você tem um problema que está no complicado, se existem melhores práticas, ele vai te ajudar a trazer esta consciência no primeiro momento, tá? Então, eu acho que essa é a grande sacada, você ter consciência do que tipo de problema que você está lidando. A partir do momento que você entende que tipo de problema você está lidando, existem ali, o Kineve traz ali algumas sugestões de qual é o modo de ação que você vai ter ali, tá? E aí você pode olhar para métodos e frameworks que fazem mais sentido naquele lugar. Então, assim, ó, eu tenho um problema que está no claro aqui, ó. Tem uma linha de produção onde eu sei muito bem o que eu tenho que fazer, eu tenho uma receitinha aqui na linha de produção, eu preciso do mínimo de variação possível, eu vou olhar para a qualidade das coisas que estão saindo, ver se elas são exatamente iguais, se foram planejando, se um produto é igual ao outro, se não tem diferença nenhuma e coisa e tal. Six Sigma faz todo lugar, faz todo sentido nesse lugar, né? Eu estou no domínio do complicado ali, então, quer dizer, um domínio onde eu vou trazer especialistas. Então, eu tenho um problema ali que existe uma boa prática, e aí existem especialistas que eu posso acionar de dentro da minha empresa, ou uma consultoria externa que eu vou trazer, uma mentoria, vou fazer um treinamento. Existem pessoas que têm domínio ali, então você vai trazer boas práticas para dentro e o especialista vai te ajudar a navegar dentro das boas práticas. Não é um caminho só, existem algumas rotas ali que você pode pegar dentro dessas boas práticas. O PMBOK não é para ser seguido à risca, né? Tem um conjunto de boas práticas ali, e em teoria, o gerente de projeto é o cara que vai te ajudar ali a navegar dentro daquelas boas práticas para que seu projeto seja entregue. Então, esse é o lugar que eu vou estar olhando ali. No complexo é o lugar onde eu preciso sondar ideias ali, né? Eu preciso sondar, fazer experimentos, eu preciso fazer todo uma busca ali para entender qual é a melhor maneira de fazer aquilo. Então, eu tenho um produto, um serviço novo que eu quero colocar no ar, não tenho referências disso, ou existem até pessoas que sabem lidar com isso, mas eu não tenho acesso a esses especialistas, eu vou ter que testar coisas aqui, eu vou ter que descobrir conforme eu vou navegando. Você está no complexo, então tem uma outra maneira de você lidar com isso, né? E aí, a hora que você cai no caos, é aquela situação de que o barco está afundando e você precisa tomar uma atitude, ou afundar junto com o barco, que também é uma decisão também, né? Mas você precisa se mexer ali para sair do caos
para ir para o complexo ali, para ir para outros lugares ali que são mais saudáveis, né? Pela tua experiência, quando está se desenvolvendo produto de software, produto digital, o que é mais comum as pessoas se confundirem? Eu acho que é entre o complexo e o complicado, é isso? Isso. Eu pergunto isso nos meus workshops e sempre tem, meio a meio ali. Tem um tanto de gente que fala que, por exemplo, desenvolver produto digital é complexo, tem gente que fala que desenvolver produto digital é complicado. Tem gente que fala que E o caos? Ninguém fala do caos, não? do caos, não, mas tem gente que sabe. Quem já viveu um pouquinho de projeto sabe que tem muita situação ali que está no caos direto. Você tem andado por lugares bons, então. Vou dizer assim, vou falar mais não, senão vou me complicar aqui. Eu estou contando a história no caminho feliz, né? No caminho mais fácil ali. Não, mas tem sim, tem coisas que estão com certeza estão no caos ali. As pessoas tendem a olhar e colocar as coisas assim. Então, até nos workshops que eu faço, um dos primeiros exercícios que eu trago ali, faz um exercício normalmente de sense making, entende um pouquinho sobre restrições, cada domínio ali tem restrições que funcionam de uma forma diferente. E aí, mas eu faço um exercício que é justamente para desmistificar isso. Porque eu trago lá uma história de um problema de uma empresa fictícia, aí a gente criou uma personagem lá que é a Eloa, e ela é uma gerente de projeto lá e ela tem que resolver uma determinada história lá, ela tem um problema lá para resolver. E é muito engraçado, assim, porque as pessoas 50% me falou que é complexo, 50% me disse que era complicado, e aí a hora que você vê o resultado final ali, quando a gente faz o sense make, a gente coloca no Kinect, a gente percebe que tem problemas que estão em todos os domínios ali, né? Na verdade, no caso do exercício, não tem nada no caos, tá, Reinaldo? Lá é caminho feliz. Mas a gente tem coisas que estão no claro, coisas que estão no complicado e coisas que estão no complexo. Então, as pessoas... Isso que eu ia te perguntar, porque a tendência natural não é as pessoas ficarem no meio ali, né? Que é o complicado. Então, quando eu olho para exercício, pontos, parece que tem os extremos ali, né? O claro e o caos. Quando a pessoa está fazendo um exercício de sense making, porque o sense making é diferente de categorizar, tá, Reinaldo? É legal puxar esse assunto. Essa tua pergunta é bacana por conta disso. Boa. Quando eu categorizo, o local, a caixinha, ela vem pré-definida antes. Então, se eu tenho ali objetos grandes e pequenos, vai ter a caixinha dos objetos pequenos e a caixinha dos objetos grandes. Quando eu estou fazendo sense making, aí, por exemplo, esses objetos têm cores diferentes, não só tamanhos diferentes. Então, tem pessoas que vão organizar isso pelo formato e a cor, tem pessoas que vão organizar isso por tamanho, tem pessoas que vão fazer sense making de forma diferente disso. Então, mas nós aqui no Ocidente, nós somos muito acostumados a categorizar as coisas. A gente gosta de uma caixinha para colocar coisas. Isso vem da formação. Você vai para a escola, é a caixinha da matemática, é a caixinha do português, é a caixinha da física, da química. Se a tua professora de matemática cortar a tua nota porque você escreveu uma palavra errada lá, você vai falar, isso aqui não é prova de português. Você não pode cortar aqui a minha nota e coisa e tal. Você vai para a empresa, o que tem na empresa? Departamento financeiro, departamento de marketing, departamento... Então, a gente é muito acostumado com esse lugar da categorização. Num processo de sense making, como é que você está dando sentido para aquilo. Então, se você está olhando no exemplo que eu dei do backlog, esse cara é mais previsível, esse aqui em relação ao outro é mais previsível ou menos previsível, e depois você passa a linha dos domínios, a tendência é que você não caia nesse lugar da categorização. Apesar que eu percebo que, dada essa nossa formação, dado esse histórico de vida que nós todos temos aqui, tem um apego assim de querer colocar de cara, já não, eu vou colocar mais para cá porque está na caixinha, que é a caixinha que eu quero. Tem uma coisa de buscar uma tendência, né? Mas se você fizer direitinho o exercício sense making, você vai... Tanto é que nos workshops eu percebo que sai coisa no claro, sempre sai coisa no claro, sai no complicado, sai no complexo. O que é muito interessante nem sempre são as mesmas coisas, tá? Nem sempre são as mesmas coisas ali. As pessoas têm... Por quê? Dado a vivência, como que a pessoa está dando sentido para aquilo. Então, regras de negócio lá do exercício. Tem gente que coloca no complicado, tem gente que coloca no complexo, tá? E nenhum tá errado. É a vivência, o entendimento. Não, para mim a regra de negócio está muito certa, eu não tenho muito que testar aqui. Tem gente que olha e fala, cara, o que tem de mais complexo nisso aqui
é essa a regra de negócio. Isso é um produto novo, a gente não tem nada aqui, eu vou ter que fazer uma experimentação aqui, eu vou ter que olhar para isso aqui de uma forma diferente. E aí está a riqueza do entendimento das coisas ali, porque você vai ter modos de ação diferentes. Tá? Isso que você trouxe, Perfeito. de que Kinevin, os domínios não são uma estrutura de categorização, é fundamental. Porque você vê muita gente na internet, muita gente no mercado, na internet não, no mercado, fazer justamente isso. Categorizar. Não, estou no contexto tal, então é assim, assim, assado. Então tem que ter cuidado com essa categorização. Não é categorização, né? Não, é sense making, é um processo de sense sense making. Ele é um framework de sense making. Tá? Muito bom. E aí, ó. Bom, vamos lá. Eu peguei um livro aqui, depois Boa. vou mostrar aqui. Mas como é que é a tua experiência? Onde que você tem usado o Kinevin no dia a dia? Conta pra gente como é que tem sido a tua experiência, algum causo, como que você tem feito, qual o sucesso que você tem tido, onde que você tem usado. Sabe aquela coisa que a gente aprende isso em diversos lugares, assim, né? A primeira coisa é, não fale de Kinevin, tá? Isso vale para um montão de coisa, hein? Tipo o clube da luta, né? Isso. Faça sem falar que é. Isso. Faça sem falar que é. Não precisa falar que é Kanban, né? Vou falar Kanban, né? Não precisa falar de Kanban, não precisa falar de Kinevin, não precisa falar de nada disso. Porque isso traz um monte de viés, traz um monte de coisa. Então, assim, não fale de Kinevin. Então, vamos pegar assim, ó. Eu vou pegar exemplos bem simples do dia a dia, que eu acho que são lugares bacanas para começar, são lugares que eu recomendo. Independente se você está fazendo ali Scrum, se você está fazendo Kanban, o que você está fazendo, de quando você vai fazer uma retrospectiva ali, vai chamar o pessoal, como é que foi, como é que não foi. As pessoas vão listar ali as coisas, e dessas coisas que elas vão listar que foram boas, você vai tirar ali, precisamos manter, coisas que não foram bacanas, a gente precisa fazer um Kaizen, a gente precisa bolar um plano de ação aqui de melhoria e coisa e tal. Deste resultado, dessa ação que você tem, você pode fazer sense making. E dali entender dentro do Kinevin o que é complexo, o que é claro, o que é complicado. E aí, dependendo como é que está o seu apetite ali para aquilo tudo ali, faz sentido de cara você já fazer o claro. O complicado você vai achar alguém que pode te ajudar ali a trabalhar naquilo, um especialista. O complexo você já entende que você vai precisar fazer experimentações. E olha que bacana, como é que tá aqui? Ó, nós estamos numa correria, estamos numa pressão de prazo. Será que é o melhor momento para a gente experimentar essas coisas? Será que isso aqui não é legal ficar para um outro momento? Ah, não, a gente realmente precisa fazer isso porque a gente precisa dar o próximo passo, a gente precisa sair desse lugar. Você começa a ter um estado de consciência diferente. Então, assim, dei um exemplo com backlog, dei um exemplo agora numa retro, o que você poderia estar fazendo que tem relação com o sense making. Vamos pensar um pouco mais amplo ali. Olha, eu tenho uma série de problemas aqui que eu preciso resolver. A gente entendeu esses problemas que a gente precisa resolver. Você pode aplicar também o sense making e entender com o Kinevin ali. Então, eu acho que o que eu mais uso no dia a dia, Marcelo, é essa coisa de fazer sentido, assim. E aí, de novo, por isso eu gosto, tem outras técnicas, né? Tem as técnicas dos 3 pontos, técnicas dos 4 pontos, eu gosto da técnica linear, porque é muito fácil. Você pega 2 post-its, cola na parede 2 post-its ali, isso aqui é previsível, isso aqui é imprevisível, você não precisa nem explicar o que você está fazendo. E aí você vai fazendo um exercício ali de sense making com as pessoas, dado aquele conjunto de dados que você tem, que saiu da tua retro, saiu do teu backlog, entendimento de problemas que você precisa resolver, você vai distribuindo aquilo ali, e aí depois você define os domínios ali, você pode explicar isso para as pessoas ou não. Aí deu certo, trouxe resultado, todo mundo animado, o que você fez aí, Leandro? Aí eu vou falar de Kinevin. Mas não precisa ficar sendo o deus do Kinevin lá na hora, falando de Kinevin e coisa e tal, tá? Então, Ô, Leandro, enquanto tu falava aí... Opa, perdão. Não, eu aplico, cara, você pode aplicar isso no dia a dia, você pode aplicar isso se você for falar de mudança, você pode aplicar isso em diversos lugares, tá?
Enquanto você falava aí, eu ia imaginando aqui, e tem uma forte ligação com o design thinking, né? Esse processo de sense making, Tem, ou não? tem, tem sim, tem sim, Porque tem entendimento, tem clusterização, tem. né? Tem a criação depois desse exercício, de um modelo de abstração ali, que é criado pelo próprio grupo que está ali, né? Não vem um modelo já de antemão. Isso. Ele Então, emerge ali, né? é. É. Aí, se você me perguntar qual é a diferença de design thinking para sense making, eu não sei te explicar a fundo a diferença e coisa e tal. Mas eu Eu concordo com também você. imaginando aqui, eu não Mas consegui tem desacoplar um do uma, outro, não. tem, Para tem mim uma parece. sinergia assim nesse lugar aí, tá? É. Pô, bem legal, porque não é categorização, é sense making. Aí você contou aí pra gente como que a gente pode utilizar. Agora, vamos pensar o seguinte, Leandro. Vamos nos colocar no lugar de um cara que é líder de produto, tá? Tá bom. Um PM, um PO. Eu sei que você já trouxe alguns contextos de utilização, mas como que esse cara. Primeiro, será que esse cara, esse profissional, deveria estar preocupado com o Kinevin? E onde que ele deveria estar pensando nisso? Em que momento aplicar? Quando aplicar? Vamos trazer um pouquinho para a realidade aí do profissional de produto. Tá bom. Vamos pensar ali. É que é difícil, né? A gente tem POs e PMs. A gente estava discutindo isso outro dia, né, Marcelo? Tem aquele PM que está lá fazendo Isso. Gemba, vai no cliente, está pensando no produto. Tem aquele PM que a gente vê por aí que está, na verdade, ele é um gerente de portfólio de projetos ali, né? Você tem aquele PO que é um cara que é o owner realmente do produto, você tem aquele PO que é um business analytics, né? Então me dá um contexto aí, a gente brinca um pouquinho em cima desse contexto aí. Pensa num PO que está no tático, atuando ali junto com o time mesmo, tocando o delivery, e você tem um PM muito focado no estratégico, olhando, fazendo análise de mercado, tocando ali o discovery, liderando ali toda a parte de portfólio de produto, como que você acabou de dizer. Como é que cada um dessas Legal. cabecinhas podia usar o Kinevin? Vamos de cima para baixo ali. Esse PM que está ali olhando para estratégias e tudo mais, resolvendo os problemas ali, eu acho que o Kinemi pode ajudar ele muito ali na gestão de risco, tá? Coisas que estão no claro, existem melhores práticas, então ele vai buscar lugares, ele vai buscar soluções nesse sentido, assim. Coisas que estão no complexo, ele vai precisar fazer experimentação, ele vai precisar jogar um outro jogo ali. Não é um jogo onde eu vou ditar uma regra, vou entregar aquela feature e a partir desse momento meu trabalho acabou, né? Que era a grande bronca que eu tinha ali com os gerentes de projeto. Eu entreguei o projeto, beleza, tchau, fui. Não, vamos lá, Nini, cadê o resultado disso? Então, eu entendo que isso aqui está no complexo. Então, aqui eu vou precisar sondar ideias, eu vou precisar experimentar coisas, eu preciso ter métricas que vão me ajudar a entender. Então, entender que isso está ali no complexo, se você olhar para a forma de ação no complexo, eu preciso colocar alguma coisa no ar, entender como os meus usuários, por exemplo, vão interagir com aquilo, e a partir desse entendimento eu vou fazer meu próximo passo. Conecta muito com aquele papo de Lean Startup, conecta muito com aquele papo de MVP, conecta muito com essas coisas que a gente já ouviu falar tanto. Então, como é que eu fatio isso daqui? Como é que eu pego a menor parte disso aqui, coloco e começo a testar e entender como é que o sistema ali, os usuários, o sistema social, as pessoas ali, não estou falando de sistema software, né? Como é que ele reage em relação a isso. Então, ali eu vou conseguir estar olhando para tudo isso daí, vou conseguir estar experimentando isso. Aí, assim, cara, nesse processo eu vou precisar enviar e-mail. Ali, isso está no claro, tem um monte de ferramenta pronta. Pega uma API aí, põe no ar, precisa emitir nota fiscal. Você não vai ficar fazendo discovery disso, você vai pegar um produto pronto ali no mercado, de prateleira, você vai plugar na tua ferramenta ali, você vai usar. Então, é um pouco nesse lugar que eu acho que ajuda a pensar, ajuda a processar como é que você vai trabalhar essas coisas e tudo mais. Pensando num PO ali, que está vivendo a vida louca ali,
que nem o Reinaldo falou, né? Tá tudo no caos ali, né? Esse cara tá olhando não só para esses projetos que o PM está trazendo, mas ele está olhando ali o que o arquiteto está falando ali, que precisa atualizar um banco de dados, a versão do banco de dados lá no cloud que eles usam, porque aquele banco de dados vai parar de ter suporte. Ele está olhando lá para a equipe de suporte que está mandando bugs lá que precisam ser resolvidos e coisa e tal. Então, neste lugar, o Kinevin pode ajudar ele a entender e até a priorizar isso. Assim, isso aqui está no claro, isso aqui está no complexo, isso aqui não sei o quê. Então, peraí, aqui eu vou ter que fazer Nossa, hoje está fugindo todos os nomes aqui. Eu vou ter que fazer aqui uma experimentação, vou ter que fazer uma prova de conceito, vou fazer um spike aqui, sabe? Esse aqui não, esse aqui é um negócio que eu vou fazer, tá no claro, isso aqui a gente vai lá e faz, não sei o que, tá. Então, é nesses diversos lugares que eu acho que vai ajudar muito. Diminuir risco, a priorizar. Eu acho que, acima de tudo, Marcelo, de novo, a você ter consciência do tipo de problema que você está lidando para que você busque, independente do lugar que você está, melhores ferramentas. O arquiteto, por exemplo, ele está trabalhando ali numa ferramenta, num software, num sistema ali, que tem 100 usuários simultâneos. E aí, de repente, entra um marketing lá e o cara é muito bom, pulou para 1.000, pulou para 10.000. Sabe assim, chega uma hora que o cara começa a ter problemas que ele não tinha antes, ele começa a se movimentar dentro desses domínios. Então, ele estava ali no complicado para o claro, fazendo crudezinho ali, num framework que ele conhece muito, a arquitetura estava redondinha ali. De novo, Reinaldo, caminho feliz, tá? A gente sabe que o dia a dia é diferente. Mas aí começa a escalar muito o número de usuários, começa... Opa, gosto dessa tua história aí, porque conta a história aí de uma startup, olha aí, o cara começou ali com um produto que tinha 100 usuários e pula para 1.000. Tem um evento de marketing que faz ele receber 100.000 usuários, e aí? Mudou tudo, cara. Muda tudo. Então, assim, ele vai para o complexo, ele tem que começar a experimentar, perigando cair no caos ali, né? A solução cair, ele perder os usuários e tudo mais. Então, as coisas se movimentam ali dentro. Então, a partir do momento que você tem consciência disso, eu acho que isso te ajuda muito a você tomar melhores decisões, Você vai tomar decisões que eu acho que tendem a ser mais assertivas, porque você vai entender que a partir daquele momento, naquele lugar, você precisa de um modo de ação que é diferente. Se você olhar para o lado... E também, Leandro, elimina a ambiguidade, né, cara? Ajuda a conversa ali. Acaba eliminando a ambiguidade. Sim. Você coloca todo mundo ali num mapa. Vou chamar de mapa, tá? Pelo menos todo mundo olha para a mesma coisa e chega no modelo de abstração ali equalizado, né? Exatamente. Então, se você traz as pessoas para essa conversa, que aí o Sensebank é muito poderoso, ele é feito para isso. Ele é uma coisa muito social, assim. Você vai trazer as pessoas para o mapa. Exatamente. E aí você tem até uma coisa bacana, Reinaldo, que você trouxe, porque o que você vai ter? Você vai ganhar as pessoas, vai todo mundo entender melhor o porquê que você está jogando o jogo que você está jogando e não está jogando um outro jogo, né? Então, ele te ajuda muito nesse lugar de você trazer também as pessoas para dentro. Se você olhar para o âmbito de RH, né, quem já foi líder ali, precisou contratar, aí o RH vem te perguntar qual é o perfil da pessoa que a gente precisa aqui. Acho que o Kinevin te ajuda ali também, porque se você tem uma pessoa que vai precisar lidar no ambiente do claro ali, é um cara que gosta de seguir, ele não quer mudanças, ele quer seguir um padrão, ele tem orgulho de entregar as coisas iguaizinhas funcionando ali, é um perfil de pessoas, né? Não, esse cara vai ter que fazer descobrir um monte de coisa, mexer num monte de coisa, fazer design thinking toda hora, tem certo, tem errado, deu certo, não funcionou, já é o outro perfil de pessoa. Então, que tipo de problema que você precisa que essa pessoa resolva, né? Então, vai te ajudar a entender um pouquinho também o perfil que você precisa ali e por aí vai. Eu acho que desmistifica um pouco essa coisa também do... tudo é complexo, ou nada é complexo, sabe? Essa tara que todo mundo tem que agora tudo é complexo. Cara, não é. Você aperta o botão na parede e a luz ainda acende, sabe? Assim, tá no claro, é extremamente eficiente, melhores práticas, tudo bonitinho ali. Quando acontece acidente nesse lugar ou falta energia, todo mundo fala, porque as melhores práticas não foram seguidas. Então não é, sabe assim, não tá no complexo. A energia elétrica da sua casa não tá no complexo, né?
Então, Fato. é um pouco tudo isso, assim. Eu estou percebendo que, assim, quando a gente fala vamos lá, da maior parte dos elementos de desenvolvimento de produto digital, a gente está falando do domínio do complexo, certo? Não, você vai ter um pouco de tudo. Boa. É isso. Vai ter um pouco, você vai ter coisas que estão no claro, você vai ter coisas que estão no complicado, coisas que estão no complexo. E para o Reinaldo não ficar bravo comigo, né? Vai depender, né, cara? É um grande depende, Agora, né? Depende de onde a gente vai isso estar, aí. com quem vai estar. E por que, Resposta Leandro, de consultor do Reinaldo. por exemplo, os agilistas adoram falar que produtos digitais a gente está trabalhando no complexo ali? Por que existe esse discurso? O que você acha, Leandro? Qual é a tua opinião? Porque Eu acho que todo é um mundo pouco a adora, né? síndrome. Eu acho que é pouco a síndrome do especialista. Eu acho que é um pouco a síndrome do perfil que é atraído para esse lugar, para trabalhar com discovery, coisa e tal, que gosta de estar nesse ambiente complexo, assim, sabe? É falta desse estado de consciência de que. Não, a hora que você começa a fazer sense-make, você percebe que tem coisas que estão lá no complexo. Mas não está tudo lá. Tem coisas que estão no complicado, tem coisas que estão lá no claro. Entende? Uma valorizada aí, ô especialista. Tu tá valorizando aí, especialista. Mas é normal, assim, porque a gente é condicionado nesse lugar. Marcelo, uma vez você me falou uma coisa que eu lembrei agora, você estava falando um cliente seu aí que tinha um produto que era um legado, os caras estavam fazendo uma versão nova do legado. E a ideia era fazer o problema era trocar a mídia que ele rodava, que precisava rodar no celular, o problema era trocar a tecnologia, sair da tecnologia que ele estava. Então, assim, muita coisa ali provavelmente estava no claro. Eu não estou dizendo que, cara, o X de um celular é diferente do X de web. Tem coisas ali de regra de negócio que se perderam, que Deus sabe por que aquele pedaço de código ali existia e que eles estavam tentando resolver na época que eles colocaram aquele código ali para dentro e coisa e tal. Não estou dizendo que tudo, né, uma situação dessa que você está reescrevendo um legado, está no claro. Mas você tem muita coisa que está no claro ali. Sabe? Não lembro, não sei se você lembra dessa conversa muito tempo atrás comigo. Lembro. Nem tudo ali é complexo, entende? O X ali, cara, eu estou saindo de um ambiente, estou saindo de outro, mas de repente o especialista em o X, ele leva isso para o domínio do complicado, ele tira de letra ali, não, peraí, essa tela cheia de campo, pô, aqui no mobile a gente resolve assim, sensado. Ele tem toda a técnica, ele sabe como fazer isso. O desenvolvedor que você trouxe ali conhece demais daquele framework, já desenvolveu muita coisa para lá. Um especialista também está no complicado, entende? Olha só, vamos pensar no seguinte, né? Porque hoje a gente, dentro de desenvolvimento de produtos digitais, acho que a grande febre é frameworks de discovery, como fazer discovery, tudo é discovery, né? Inclusive, existe uma crítica muito forte de que profissionais de produto querem ficar se encastelando no discovery e não querem ficar ali no tático, no delivery. Mas legal, esse é outro assunto. Quando a gente fala do discovery, né, acho que foi muito isso na tua fala desde o início. Não necessariamente tudo a gente vai ter tudo ali vai ter tudo no domínio do complexo. Existem coisinhas que a gente consegue identificar claramente e que a gente não está trabalhando e precisa fazer experimentos e nada disso. Faz sentido isso quando a gente está olhando o Discovery sob a ótica do Kinevin? Sim, total. Faz, né? Faz sense-making. Você vai ver que tem coisas ali que você não precisa ficar sondando, testando, não sei o quê. Tem coisas ali que estão claro. Eu gosto de pegar exemplos simples, tentando não ser simplista, mas eu preciso desenvolver um negocinho de venda aqui. Cara, você precisa emitir nota fiscal, você precisa mandar e-mail do pedido de compra, você precisa, sabe? O que tem de complexo nisso, assim? Tá cheio de produto pronto aí, você não precisa nem desenvolver a nota fiscal, você chama a API e manda o valor, os dados lá que a API pede que você mande do cara lá, volta a nota fiscal para ti, entendeu? Enviar e-mail, você pega um send e-mail ali e põe lá para rodar, acabou. WhatsApp, bacana. Você não vai ficar descobrindo como é que o WhatsApp funciona, você pega uma API que conversa com o WhatsApp e vai usar essa API e acabou, entendeu? Dificilmente vai ter algo que já não tenha uma solução de prateleira por aí. Então é praticamente montar um brinquedo de Lego.
que entra na Vai da história de criatividade API como e do modelo. seu bolso. Que entra muito na história da economia de API, coisa e tal, que é outro assunto, mas que eu sou apaixonado e coisa e tal. Entra muito nesse lugar, assim. Então, de novo, eu não estou dizendo que tudo está do lado de cá, nem que tudo está do lado de lá. Estou dizendo que tem coisas que estão em lugares diferentes, então você vai testar isso. Se você pega uma coisa ali que é uma regra de negócio, que você não sabe muito bem como é que vai funcionar, você precisa sondar, você precisa testar, aí você tem que desenvolver um monte de coisa para poder testar isso. Qual é o tamanho do risco que você tem de precisar mudar um monte de coisa ali? Então, você começa a entender e ter uma noção diferente do risco que você está correndo no projeto que você tem ali, né? Tá? Tem muita coisa por trás de uma decisão aí, né? De Tem. fazer ou não. Eu faço aqui ou eu compro lá. Isso. É uma infinidade de variáveis que a pessoa decisora vai ter que levar em tomar consideração ali na e hora coisa de... e tal. E Leandro, você como profissional que fala de Kinevin, ensina Kinevin, tem curso sobre Kinevin, como é que está a receptividade do mercado para o framework de Kinevin? Como é que o mercado está recebendo isso? Você que está aí no campo de batalha. Eu fui até pegar o livro ali, porque é só áudio aqui, né? Mas tem o livro de Business Agility Inception. Tô terminando de ler o livro. Ele fala de Kinevin. Se você pegar o Build, que era só para dar a referência certa, o Business Agility Inception é do Fábio Cruz e do Vitor Massari. Se você pegar o Build, que era do Alexandre Magno, na época que ele tinha Emergi, lá a Emergi foi comprada por Itaú e coisa e tal. Junto com quem? Ele dava o curso junto com quem mesmo? O Magno? Eu lembro, esqueci o sobrenome dele agora. Tinha não sei se era o Ian, não sei se você está falando de outras pessoas. Tinha uma menina que trabalhava o Ian McDonald. Lá, era o Ian McDonald, não era isso? Mas ele fazia o de Kinevin com ele. Eu não sei se fazia o Build. Acho que quem fazia o Build era uma menina que foi pro Itaú junto com ele. Verdade. Muita gente boa, me perdoa, se você ouvir isso aqui, me perdoa ter fugido do seu nome. Eu já esqueci o nome de um monte de coisa aqui, então você vai me perdoar. Não, nada pessoal. Adorei as tuas falas lá no treinamento do Build. Mas no Build o Alexandre puxava para o lado do Kinevin. Se você olhar, tem um livro que foi lançado recentemente que chama Hibridismo, que é um livro do Paulo Botelho, é um dos autores do livro, ele é diretor na Bosch aqui, e ele fala de Business Agility. Depois a gente pode pegar essas referências, Marcelo, acho que você colocar lá na descrição para quem tiver interesse. Lá ele puxa muito para a matriz Stacey, que eu vou colocar, que agora não é hora de discutir matriz Stacey versus Kinevin, mas eu vou deixar assim, é um framework primo do Kinevin. Então, se você que está ouvindo for ali no Google e vê uma imagenzinha do Kinevin, vê uma imagenzinha da matriz Stacey, você vai ver que todos têm lá o claro, o complicado e por aí vai. E então, assim, o Paulo, no livro dele, ele puxa um pouco para esse lugar que você tem diferentes problemas e que você precisa de soluções diferentes para cada um desses problemas. Então, existe, Marcelo, uma série de pessoas tratando isso e falando disso aqui no Brasil, com métodos, com frameworks, com livros. Tem todo tem uma série de pessoas olhando para este lugar, mas eu não acho que é o lugar de senso comum ainda, infelizmente. Eu acho que ainda estamos... E eu acho que é o lugar que a gente deveria estar indo depois de tudo isso que a gente viveu. Sabe assim? Pera lá. O problema que eu tenho aqui, que ferramenta que eu preciso? Sair dessa coisa de é complexo ou não é complexo? Sabe assim? Cara, tem um pouquinho de tudo ali. E aí, qual a melhor ferramenta para eu usar aqui? Então, é o lugar que eu acho que a gente deveria estar olhando neste momento, assim. Mas eu acho que... E tem muita gente falando disso, não sou eu que estou falando aqui, eu citei alguns exemplos aí, pessoas que são referência no mercado, pessoas que estão dentro de grandes empresas ali e estão há 10 anos aplicando esse tipo de coisa. Então, mas eu acho que o senso comum ainda não é disso. Então, eu acho que esses espaços, não é porque é o Kinevin, mas esses espaços que você e o Ronaldo abriram aqui, eu acho que eles são muito importantes para que as pessoas ouçam isso e entendam que
Meu amiguinha, tem mais de um caminho. Não é tudo é isso, é aquilo. Não é 0 ou 1, sabe? A gente pode abordar as coisas de forma diferente. E, Leandro, não precisa ser assustador, né, cara? Tem mais de um caminho e tudo bem, É cara. isso. Tudo bem. É. Vai lá, sente. Sente e vê qual é. Quando a gente fala, Reinaldo, do domínio do claro e do complicado, a gente consegue colocar eles dentro do que chama de sistema ordenado. E aí, de novo, da mesma forma que a gente é muito educado a categorizar e não fazer sense-making, eu acho que por conta dessa coisa tudo muito industrial que veio aí para trás da gente, nossos avós foram criados nesse mundo, nossos pais foram criados nesse mundo, então, portanto, nós fomos educados dentro de uma cultura, dentro da nossa casa mesmo, que as coisas precisam estar muito nesse sistema ordenado. Esse sistema ordenado, para mim, é o que o ser humano tem, cara. A gente tem luz elétrica em casa porque tem sistema ordenado. A gente trouxe isso para o claro, que a gente trouxe para o complicado. Isso é maravilhoso. Ali no sistema ordenado você ganha escala, ali no sistema ordenado você diminui risco. Ele é maravilhoso. Imagina um gestor, um executivo olhando, pô, vou diminuir risco. Peraí, eu quero ter minhas coisas ali. Só que você não inova se você não olhar para o complexo. A natureza é complexa. Os seres humanos ali, né, a sociedade ali é complexa. Então, precisa saber olhar e entender essas coisas assim. Então, existe essa tendência de querer categorizar, existe essa tendência de querer que as coisas estejam no sistema ordenado, mas nem tudo está ali e também está tudo bem, entende? Como é que a gente lida com essas outras coisas aí? É um pouco esse lugar. Lembrando, Leandro, que o ordenado hoje foi inovação lá atrás. Sim, né? Isso, né? A gente chegou aqui enquanto humanidade por causa disso. Então, no dado momento, a gente vai estar, sim, desconfortável com uma série de coisas para a gente chegar no próximo nível. Quando a gente pegar a energia elétrica, né? Quando a gente começou a olhar para a energia elétrica, a Ilha de Manhattan ali, você tinha uma quadra que era energia contínua, tinha quadras ali que era energia alternada. Aí você imagina a dor de cabeça. O cara ia comprar uma batedeira e ele precisava descobrir que não era só 110, 220. Ele tinha que descobrir na quadra dele que tipo de sistema existia ali e coisa e tal, né? Aí uma quadra depois já não tinha mais energia elétrica. Então era outro lugar, né? A gente estava no complexo. Depois a gente começou a entender que para alcançar maiores distâncias, diminuir custo, o sistema, a energia alternada ali, a corrente alternada, ela era mais eficiente para longas distâncias, ela acabou ganhando essa corrida. Tem documentários, tem séries Netflix que falam muito disso, assim. Então, você vai olhar que em algum momento você começa a estabilizar, você começa a ir para o complicado, depois você vai para o claro. Hoje, a energia elétrica é algo, cara, você aperta o botão na parede, faz trivial, luz, né? Entendeu? Isso já foi motivo de cara fazer festa, vir o rei, olhar como é que aquilo funcionava, era quase mágica, né? Fosse uns 50 anos antes ali, o cara ia ser queimado na fogueira ali por bruxaria, entende? Hoje é um negócio que, cara, teu filho, 2 anos de idade, 1 ano de idade, já sabe que por algum motivo você passa o dedo naquele lugar na parede lá e a luz acende, entende? Tá no claro isso hoje pra gente aqui. Então, é essa jornada que as coisas vêm e tudo mais. Então, isso é importante. A partir do momento que você tem energia elétrica que está no claro, inovações foram possíveis. A geladeira, o ar-condicionado, a televisão, Sim. A internet, esse aparelho que você precisa carregar 3 vezes por dia que você anda no bolso, entendeu? Tudo isso foi se tornando possível, né? Se for iPhone, só precisa carregar uma vez, fazendo propaganda aqui. Eu só carrego uma única vez e dura o dia todo, hein? Não vem, não. Gostei da tua fala, Leandro. A Apple tá pagando aqui o podcast, é a patrocinadora? Valeu, Marcelo. Tá bem na fita aí. Eu e o Marcelo, a gente participa de um grupo só de Apple maníacos, né? Então, é isso aí. Eu gostei da fala do Leandro, porque eu ia fazer justamente essa pergunta. Por que a gente ainda tem essa não adoção em massa do Kinevin, né? Essa popularização do Kinevin, ou até mesmo a forma de pensar? Eu sou muito fã, assim, do trabalho que o Snowden fez e como é que ele conseguiu identificar esses domínios e coisa e tal. Eu tenho um pouco de medo
Fala, o Kinev é o que vai resolver tudo. Não, não é isso, mas essa forma de pensar e esse entendimento que nem tudo está no mesmo lugar. Você precisa de ferramentas diferentes, né? Acho que o fato de você ter consciência disso e conseguir explorar isso em seu benefício, diminuindo o risco, priorizando as coisas de uma forma mais efetiva e tudo mais, eu acho que é o lugar que eu quero promover, é o lugar que eu quero estar, é as coisas que eu quero comentar, tá? O Paulo, adoro o Paulo Botelho, lá na Bosch ele usa a matriz Stace. Já conversou, a gente já discutiu, ele tem todo um porquê que ele prefere a matriz Stace em relação ao Kinev, e tá tudo bem, assim, ele tá resolvendo os problemas lá, sabe? Então é isso, assim, é muito mais sobre esse estado de consciência do que efetivamente sobre Kinev ou não Kinev, entende? Eu não sei o Reinaldo, mas eu fiquei aqui com uma pulga na orelha, a curiosidade. Como é que o Snowden descobriu esses domínios? Rapaz, é todo um estudo que ele estava fazendo de estudo de antrocomplexidade, ou eu esquecendo de novo. Estudo de antrocomplexidade dentro da IBM. Então ele saiu, e aí é um ponto bacana, porque se você for olhar sobre o Kinev na internet, você vai ver que os domínios foram mudando de nome, né? Então era conhecido, era conhecível, né? Aí você tinha o complexo e o caótico. Depois você passou a ter o conhecido, passou a se chamar óbvio, mas aí era óbvio, as pessoas tinham um entendimento errado disso. Aí mudaram para simples, as pessoas acharam que porque era simples era simplista. A energia elétrica na sua parede não tem nada de simplista. Tem um monte de engenheiro, tem um monte de gente, um monte de processo, tem grana pra caramba, tem pesquisa, não é simples. Aí mudaram para claro. Então, se você for olhar o Kinev na internet, você vai ver os nomes mudando ao longo do tempo, tentando resolver e explicar isso. Eu acho que o Kinev é um dos frameworks que eu conheço, Marcelo, que mais muda, assim. Todo ano tem algum... O David Snowden traz alguma coisa de um estudo. Antes ele estava falando muito de restrição, agora ele já está falando de um traduzindo para o português ali umas coisas de andaime, umas coisas que eu não entendi direito ainda, que aí você vai começar a estudar, você descobre que é uma tese de doutorado de um cara da Inglaterra, de física, de não sei o que, então é um lugar assim. Tem um futurologista israelense, que eu não vou lembrar o nome, eu vi um workshop dele, e ele falava que segundo ele, a visão dele, o que eu entendi da fala dele, é que o trabalho do futurologista é entender padrões, né? Os padrões que estão emergindo e coisa e tal. E aí ele estava falando muito de sistemas, a gente falou sistema complexo, sistema ordenado, sistema pensamento sistêmico, isso e aquilo, não sei o que, mistura tudo isso, desmistura e coisa e tal. E ele estava falando muito que o ser humano está no começo dessa jornada, ele acha que aqui 100 anos a gente vai ter um outro nível de entendimento em relação a isso, né? Eu acho que tem muita gente começando a falar muito de pensamento sistêmico agora, né? Então a gente ainda está um passo atrás de poder falar de complexidade. Então se soma tudo isso, eu acho, Marcelo, sabe? Não é algo tão... Mas aí é aquela coisa, eu acho que se você quer se diferenciar na sua carreira, né? Você não quer ser commodity, entende? Como é que você faz isso, sabe? Ainda mais agora, né, Leandro? Oi? No momento que a gente está... Ainda mais agora, no momento que a gente está vivendo, onde há o mar desce ali, como o meu senhor falou, o mar desce e você vê quem estava nadando pelado, né? É isso aí, entende? Então, assim, a gente tem que fazer treinamentos, a gente tem que ir para palestras, a gente tem que ler livros, citei aqui 2 livros. Não digo que você não tem que estudar tudo isso, mas nessa corrida por certificações, eu acho que você acaba se colocando no lugar ali de que você é commodity, né? Eu tenho certificação de Scrum, eu também. Eu tenho certificação de Kanban, eu também. Eu tenho certificação de Management 3.0, eu também. Você vira commodity nesse lugar, assim. Eu acho que hoje esse entendimento de que tipo de problema que eu estou tendo, pegar esse mar de coisas que você estudou e ver que naquele momento ali a melhor solução tá para cá, não tá para lá, é o que vai fazer você entregar resultados de uma forma diferenciada e aí vai te tirar desse lugar de ser uma commodity, né? Sensacional. Muito bom. Vamos agora para a última parte do nosso episódio de hoje.
Bate-bola, jogo rápido? Vambora? Vamos. Mecânica é o seguinte, tô sentindo uma ligeira tensão nas expressões faciais do Leandro, fica tranquilo. Eu vou trazer 5 palavras ou frases, e aí você vai me dizer, Leandro, o que te vem de imediato na sua mente, e depois você pode explicar. Posso começar? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, agilidade nos negócios. Primeira coisa que me vem na cabeça... Isso aí. É que a agilidade... Se a gente está falando de business agility, a tradução que eu acho que está pegando é agilidade de negócio e não nos negócios, né? Isso. A capacidade que uma empresa tem de se adaptar ali para poder atender as demandas dos clientes ali em tempo hábil e sobreviver nesse mar de mudanças aí que de 2019 para cá a gente tem vivido aí, né? Principalmente, né? Acelerou muito de 2019 para cá. Muito bom. Segundo, LBO. Lean Business Opportunity, coisa linda, né? Eu acho que o Lean Business Opportunity, eu acho que ele é um lugar que para quando eu estou olhando para o portfólio de projetos, para quando eu estou olhando para um projeto, ele é um lugar que me ajuda a tornar tudo isso que eu falei palpável, né? Então, assim, eu tenho algo que está ali no complexo. Poxa, eu preciso sondar ideias, eu preciso acompanhar e entender se eu estou alcançando os resultados que eu preciso através de indicadores, eu preciso pivotar ou não preciso pivotar, eu vou cancelar essa frente, eu não gosto de falar em pivotar, mudar, né? Eu vou continuar e tudo mais. Então, o LBO é o lugar que me ajuda a tornar isso palpável. Como é que eu concretizo isso, né? Que aí é algo que eu tenho a honra, né, de ter pensado e estar desenvolvendo aí junto com você, Marcelo, assim, uma jornada bacana que a gente está percorrendo junto aí. Isso aí. E a terceira palavrinha que mais tem causado temor, pânico nos nossos entrevistados. Terceira palavrinha é Scrum. Scrum. Rapaz, assim, eu gosto muito de Kanban, assim, né? Eu vivi meu momentinho ali, Scrum, lá atrás, há mais de 10 anos atrás. Literalmente mais de 10 anos atrás, assim. Aí eu descobri o Kanban, fui me aprofundando nisso. Acho que deu um salto de entendimento e de pensar em gestão de fluxo, em pensar, em ter pensamento sistêmico e tudo mais no software Zen ali com o mestre Alisson Vale. Eu tenho um lugar de conforto muito maior no Kanban. Mas aí é uma coisa que eu vou falar assim, eu gosto de desconstruir coisas, né? E olhar para aquelas peças e fazer coisas novas. Aí, Reinaldo, só para botar fogo na lenha, botar lenha na fogueira aqui, ó. Você sabe uma coisa que dá para você fazer sense making? É com planning poker. Esquece os pontos, não anote os pontos, não tá nem aí para os pontos. Mas se eu pego um grupo de pessoas e faço planning poker, e aí o Reinaldo baixa 3, eu baixo 8. Leandro, por que você baixou 8? Reinaldo, por que você baixou 3? E a gente começa a conversar neste lugar, você está fazendo sense making, tá? Verdade. Num lugar onde eu tenho um sênior e 200 júniors, isso pode fazer muito sentido. Leandro, então você acredita nos points, nos story points? Não, eu não, nem anota, joga fora. Não deixa anotar, porque vai que alguém quer usar aquilo. Mas o processo ali da discussão, das diferenças de pontuação que vem, eles podem ser muito ricos ali. Então, Marcelo, de novo, se a gente desconstruir, tem coisas ali que são bacanas, tá? Bacana, bacana. Quarta palavra, que não poderia deixar de ser, Kinevin. Kinevin. Rapaz, a paz no coração. Que definição. Me ajudou a entender por que tem tanta coisa no mundo e porque fazem sentido ou não fazem sentido, dependendo do contexto que você está e tudo mais. Então, eu acho que é essa coisa de paz no coração. E por último, a agilidade morreu. Eu acho que o agilista... de novo, lenha na fogueira, né? Eu acho que aquele agilista que está preocupado em colocar o ágil, porque o ágil é a bala de prata, eu acho que esse cara morreu, vai tarde.
eu acho que o ágil não morreu, ele tem o seu lugar, de novo, pensando no Kinevin, ele tem o seu lugar, tá? Se a gente, eu tenho para mim que tem uma coisa que está crescendo aí, que é o Value Stream Management. Então você vê o pessoal que está falando de Value Stream Management já falando que assim, ó, o ágil e o DevOps, por exemplo, no desenvolvimento lá de produto não é suficiente. Eu acho que tem outras coisas, a gente vai descobrindo outros problemas, a gente vai entendendo onde é que isso fez sentido, onde é que aquilo não fez sentido e coisa e tal. Papéis como o de Scrum Master, por exemplo, rapaz, o cara está no colegial técnico lá de processamento de dados, ele já sabe facilitar lá uma reunião disso, uma reunião daquilo, entendeu? Hoje eu acho que as empresas estão querendo fazer mais com menos. O PO está assumindo muito desses papéis. Se isso é certo, se isso é errado, é outra discussão, né? O cara está olhando para o backlog, fazendo gestão de pessoas e ainda tentando facilitar alguma coisa ali e tudo mais. Eu acho que é uma evolução natural. Talvez o Scrum Master fizesse sentido lá em 2008, onde as pessoas estavam olhando lá para o Gantt e precisavam olhar de uma forma diferente. Não que o Gantt não faça sentido em alguns contextos, faz e eu ainda hoje levo isso para alguns lugares. Só para exemplificar, para não ficar no ar. Implantação de sistema. Eu tenho um cliente que tem lá, faz 600, 700, eu adoro esse exemplo, 600, 700 implantações de sistema por ano. Eles, cara, tem as fases lá, tudo bonitinho. Eles, parte do processo lá é integrar o sistema deles com o RP. Eles sabem fazer, eles já têm a cartinha lá do cara que é o dono do RP lá dizendo, é certificado aí o que o cara faz para dar lá para o DBA. Então até os riscos do DBA achar ruim, não, mas espera aí, segurança, o que você vai fazer, não sei o quê. Tudo isso tem bem documentado, bem estudado. Então você vai fazer PDCA, você vai fazer Kaizen ali, mas você pode entregar um Gantzinho para o teu cliente ali. Você já fez isso 300 vezes no ano, 600, 700 vezes no ano. Então, você sabe muito bem ali, né? Então, mas no momento que tudo se resolvia com isso, o Scrum Master talvez fizesse sentido, hoje não faz. Hoje o PO está assumindo outras funções, ou o APM, né? Tá assumindo aí outras funções. Eu acho que é uma evolução. Não que este lugar onde o ágil nasceu e se formou, ele desapareceu. Não acho que desapareceu, ele tem o seu lugar, né? Tá? Agora essa forma de pensar do Kinevin te ajuda a pensar nisso, né? Temos as ferramentas e aí a gente usa nesse contexto, naquele outro contexto. É isso que te facilita a olhar as coisas de uma forma mais madura, né? Sim. Muito bom. Isso. Muito bom. Passou no teste, hein? Passou no teste. Passei? Passou, opa. Muito bom, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. Bora lá para a mensagem final. Reinaldo, mensagem final. Depois o Leandro. Bora. Bom, eu vou ser repetitivo aqui, Marcelo, porque eu só tenho a agradecer e eu vou justificar a minha resposta, cara. Quando que eu imaginei que eu estaria aqui com Marcelo Neves e Leandro Garcia? Um dia eu era um cara que não sabia nada disso e consumia conteúdo de vocês. E hoje eu tenho o privilégio de ter uma aula ao vivo com o mestre Leandro Garcia aí. E eu sou muito grato por isso, tá? Então fica aqui meu agradecimento público e minha admiração, Leandro, pelo teu trabalho em público aqui também. Obrigado. Tá? Obrigado. Eu acho que da mesma... Eu posso trazer essa fala que você trouxe para tantas pessoas aí, já citei algumas aqui, né? Eu acho que a gente precisa devolver para o mundo um pouco do que a gente aprende, para que o mundo... Essa troca é que faz que o mundo seja melhor, assim. Então, no final do dia, dentro de toda a minha ignorância, né, tenho muito para aprender, muito para estudar e coisa e tal. Não sou o papa do Kinevin, estou longe de ser o Dave Snowden, assim. O que eu trouxe aqui é o fruto de muito estudo, muito trabalho, aplicar e continuo aprendendo e tudo mais. Mas é essa troca, né? Fizeram essa troca comigo, hoje eu estou só devolvendo um pouquinho disso para o mundo e espero que tenha feito sentido aí para quem nos ouviu. Uma frase famosa, me fez sentido, né? Tem até meme meu aí. Faz sentido, né? A frase que eu sempre pergunto, escapa essa frase. Então, fez sentido para você? Se fez, estou à disposição, assim. Se quiser bater um papo,
quiser levar uma palestra, um workshop de CNEV para dentro da sua empresa, vai ser um prazer parar, conversar, trocar ideias. Vai ser uma alegria aí poder colaborar, te ajudar a ser um profissional melhor. E eu vou deixar os contatos. Marcelo, rapidinho, rapidinho. Deixa eu agradecer também quem está nos escutando. Boa. Ou agora, no futuro. Aliás, quando você estiver escutando, vai ser o agora. Mas enfim, você entendeu, né? Obrigado por você nos escutar. É isso. Tudo ao mesmo tempo e agora, né? Vou deixar os contatos do Leandro aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato com o Leandro, contratar os serviços do Leandro, vão estar aqui. E para você que está escutando mais um episódio do podcast, do ValorCast, meu muito obrigado e até a próxima.